buscan las naciones poder y majestad. Procuran hacer las guerras promulgando libertad y no es verdad. ¿Cómo pueden ofrecer algo que ellos no nos pueden dar? Nuestra guerra no es contra sangre. Palavra com o título de Como os cristãos devem viver na sociedade em que habitam. Amém? Portanto, nós sabemos que muitas pessoas se intitulam cristãos, muitas pessoas se chamam cristãos. Se nós vermos nos países cristãos, Angola é um país cristão. A maior parte dos países africanos hoje são países cristãos. A América Latina são países cristãos. A Europa quase toda é um país cristão. Portanto, acredito que os cristãos é a maior parte da população neste mundo. Amém? Portanto, se assim fosse, se todos nós fôssemos cristãos, o mundo não estaria da forma que está. As nações não estariam da forma que estão. Os governos, principalmente, seriam um melhor governo, iriam governar com mais amor, com mais justiça, e os líderes andariam com mais santidade. Portanto, cristão não é só aquele que diz ser cristão. Cristão não é somente aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, mas cristão são aqueles que são convertidos. Significa, são aqueles que se comprometem a se submeter aos mandamentos de Cristo. Portanto, se nós nos submetemos em cumprir com os mandamentos de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, porque todos nós temos a incumbência de pregar a palavra. Amém? Portanto, nós sabemos que nem todos são pastores, nem todos são profetas, que nem todos são evangelistas, mas se todos nós somos filhos de Deus, Jesus nos fez filhos de Deus e Jesus deixou um mandamento. O mandamento é pregar a palavra sobre todas as nações. Amém? Portanto, para ser convertido, há 4 áreas fundamentais para que nós saibamos bem que essa pessoa é cristão, é uma pessoa convertida, é uma pessoa que tem uma nova natureza. A primeira coisa é os frutos da nova natureza. Quais são os frutos da nova natureza? Vamos começar no amor. Eu, quando não era cristão, eu tinha menos amor do que tenho agora. Vou-vos dar um exemplo. Eu tive uma família. A primeira família que eu tive foi com uma jovem, no qual saímos de Angola e fomos viver para o Reino Unido. Terra e eu não tinha assumido nada. Então, depois surgiu um filho e ficamos a viver juntos. Para vocês verem como é que o mundo começa a relação. E daí me separei. Quando me tornei cristão, eu conheci uma jovem, quando vim para aqui para Angola, de várias jovens que estavam na minha mira. Ela era a única que falava de Deus. E quando conheci ela, eu já conhecia a palavra de Deus, eu não tive relações com ela. Eu gostei dela, falei com ela, ela vivia com a tia e o avô, falei com a tia. Portanto, eu fiz o pedido, fiz o casamento tradicional, sem conhecê-la intimamente. Portanto, isso para o mundo é um mistério, mas para nós que estamos em Cristo, são normas emanadas por Deus. Portanto, nós pertencemos ao reino dos céus aqui na terra.
é ser cristão. Portanto, andar em santidade é uma das regras, uma das características que aponta os frutos do Espírito. Portanto, o amor que nós temos, né, para essa mulher que você vai casar, o amor que tu tens para os filhos, o amor que tu tens para o ser humano é num nível diferente. Isso é que significa ser cristão, é ser uma nova criatura. Portanto, este amor nasce do Espírito de Deus que habita em ti. Tu já não és a mesma criatura. Vocês podem pensar que talvez isso seja teoria. Não, estamos a falar o que é que aconteceu na minha vida. E eu tenho, todas as pessoas que me conhecem, me conheceram, eles podem testificar. Portanto, é ser mesmo uma nova pessoa. Este amor que nós temos de ajudar o próximo, não só de ajudar os membros da nossa família, de ajudar as pessoas na rua. Este é um amor que eu não tinha. Eu podia ajudar, mas não estava nesse nível. Portanto, nós fizemos de uma forma instintiva, mas também de uma forma intencional, que é ajudar o próximo. Outra coisa, outro aspecto que o cristão tem é sentido de justiça. Portanto, quando falamos de justiça, não estamos a falar da justiça dos homens, não. Estamos a falar de uma regra de justiça que vem da palavra de Deus. Portanto, os homens também inventaram várias teorias. O amor dos homens, a justiça dos homens, enfim. Mas nós temos uma noção do que é justo. Portanto, os mandamentos de Deus nos ensinam a ser justos. E nós devemos ser justos para com todos. Nós já não somos parciais. Nós já não apoiamos o nosso pai porque ele é nosso pai. Não, nós apoiamos o nosso pai quando ele tem uma discussão com alguém. Nós apoiamos ele porque ele está correto. Quando ele não está correto, nós não apoiamos o nosso pai. Nós não apoiamos a nossa esposa. Nós não apoiamos os nossos filhos. Isso é ser uma nova criatura. É ser cristão no sentido verdadeiro da palavra. Portanto, estamos a falar de como os cristãos devem viver na sociedade em que habitamos. Portanto, eu estou primeiro a frisar as características do que é um cristão. Portanto, aqueles que não têm essas características não são cristãos. Tem outro aspecto do cristão, que é o aspecto da santidade. Portanto, como eu tivera-vos dito, antes de eu ser cristão, eu fornicava. No casamento, quando casado, fora do casamento, enfim, eu fornicava. Antes de eu casar, eu tenho que te conhecer. Agora não. A palavra de Deus me diz o que é andar em santidade. Santidade começa na mente, começa nos pensamentos. Nós já não deixamos os pensamentos maquinarem planos macabros. Não, nós, pelo contrário, nós controlamos todo o pensamento que vem da nossa mente, para nós termos uma vida de santidade. Nós não podemos estar a planificar, ter relações com a nossa namorada antes de casarmos. Quando ela está vindo nos visitar, isto é pecado. Então, nós tentamos ter uma vida sadia, uma vida limpa, com tudo e com todos. A maneira de nós fazermos a relação sexual é baseada e inspirada pela palavra de Deus. Eu falo por conta própria. A maneira que eu tenho o meu contato sexual não é o mesmo. Antes eu era gentio, agora eu sou filho de Deus. Portanto, há coisas que eu já não faço. E quando tentava fazer, o meu espírito, que foi regenerado, que nasceu de novo, já não me deixava. É o meu espírito, com o Espírito Santo que habita em mim,
já ficavam mal dispostos. Então, para eu não ter essa má disposição, arrependimento, eu deixei de fazer tudo aquilo que é porco, que é sujo, de acordo à palavra de Deus. Portanto, isso é andar em santidade. Portanto, para além de andar em santidade, tem um outro aspecto, o último aspecto que eu vou citar aqui, que é ter temor a Deus. O que é ter temor a Deus? Há vários aspectos no temor a Deus. Ter temor a Deus é não querer perder a relação que tu tens com Deus. Tu, quando pecas, Deus afasta de ti. Nós sabemos de que Deus afasta de nós quando nós pecamos, porque quando nós estamos a ter comunhão com Deus, nós sentimos a presença de Deus. Nós fizemos perguntas a Deus e Ele responde. Deus, às vezes, responde por palavra audível, mas quase sempre comigo, Ele responde por pensamento. Eu sei que é Deus, porque quando eu faço uma pergunta, Ele responde, o pensamento vem na minha mente. Eu sei que Deus é que está a responder. Também sei que Deus está a responder, porque tudo que Ele responde de acordo à palavra dEle. Tudo que está fora dos princípios da palavra de Deus, eu já sei que não é Deus que está a falar comigo. Portanto, eu tenho plena consciência quando Deus fala comigo. Eu às vezes peço direção quando estou sem direção. Quando estou indeciso, não sei qual é a decisão que vou tomar. Eu peço a Deus e Deus responde. Portanto, nós temos temor de perder essa relação com Deus. Qual é o outro aspecto? Sabemos que Deus não é só aquele amor, o amor fraternico que Deus tem. Não, dentro do amor está a justiça de Deus. E Deus é justo, significa que quando tu desobedeces a palavra dele, quando tu fazes mal às outras pessoas, Ele vai te fazer justiça da mesma forma que Ele faz com as outras pessoas. Deus é imparcial. Portanto, nós sabemos que Deus é omnipotente, é omnisciente e omnipresente. Ele está em todas as partes, Ele sabe tudo e Ele pode tudo. Portanto, em Deus não há máculas, não há rugas, Deus é perfeito. Nós sabemos que não há disputa nenhuma, não há contradição nenhuma que nós possamos ter com Deus e Ele irá perder. Portanto, nós temos a consciência que quando temos qualquer ambiguidade, Deus sempre vai ganhar. Temos a consciência que Deus é perfeito. Então Deus não comete erro. Portanto, temos consciência que Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode nos punir de uma forma severa. Vou dar um exemplo. Quando Moisés levantou-se, os seus adversários, que diziam que Deus também andava com eles, que não era só ele que podia profetizar ou ouvir Deus. Portanto, no meio dessas pessoas estava a irmã dele, a Miriam, e Deus castigou a Miriam com lepra. Mas também havia outro grupo que se levantou contra Moisés e Deus pôs eles de pé junto das suas tendas e o chão se abriu e engoliu eles todos. Portanto, há muitos exemplos da ira de Deus. Portanto, nós devemos ter consciência que Deus também se ira contra aqueles que lhe desobedecem. Portanto, nós temos temor de que esta ira não caia sobre nós. Portanto, nós não fizemos gracinhas com Deus. Quem tem temor a Deus não faz gracinhas com Deus. Entende? Portanto, nós temos reverência a Deus. Portanto, se tu andas no amor de Deus, andas na justiça de Deus, na santidade de Deus, no temor de Deus, é muito provável que Deus vai falar contigo. É muito provável que tu vais ser guiado pelo Espírito de Deus. Portanto, é isso que nós devemos ter para caminhar neste mundo em que vivemos. Portanto, nós os cristãos
sabendo disso tudo, nós devemos viver de uma forma estratégica. O que significa isso? Ou porquê que devemos viver de uma forma estratégica nessa sociedade? Por quê? Porque o mundo está dividido. Há duas sementes aqui neste mundo. Há os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Há duas sementes que diz no Gênesis. Gênesis, Deus diz que a semente da Eva iria estar em constante guerra com a semente da serpente. Portanto, este mundo é governado por Satanás. Mas como é que ele governa este mundo? Ele governa da sua semente. Este mundo foi feito para os filhos de Deus. Deus foi quem fez este mundo. Deus entregou ao nosso progenitor. Deus entregou a Adão e Eva. Portanto, eles entregaram esta autoridade de governar a Satanás. Então teve que vir Jesus receber a terra das mãos da governança de Satanás. Portanto, está num processo de que Deus vai receber totalmente a terra com a vinda de Jesus. Portanto, quem está neste mundo deve ter corpo. Portanto, Deus não vem somente com o seu espírito governar esse mundo. Não, Deus vai vir com o corpo. Por isso que Jesus Cristo veio a este mundo nascido de uma mulher. Portanto, então, enquanto Jesus não vem, Satanás tem as suas sementes que governa através deles. Portanto, a sua semente tem corpo. Amém? Você, se estiver neste mundo sem corpo humano, você está ilegal. Amém? Portanto, a semente de Satanás está em constante guerra contra nós. Eles é que dominam. Portanto, nós devemos ser estratégicos em andar nessa sociedade. Qual é a estratégia? A estratégia é mesmo para nós podermos nos organizar melhor, para nós podermos ter vantagem, para nós podermos ter domínio. Amém? Nós devemos estar em todas as áreas da sociedade, em todas as esferas. Amém? Portanto, a palavra diz que estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Deus nos separou do mundo. Somos povo eleito. Amém? Portanto, vamos ver na sua palavra. Em 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou repetir: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Portanto, nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos. Amém? Nós somos o sacerdócio real. Significa que nós temos a unção de sacerdotes. Todos nós fomos ungidos para pregar a palavra. Todos nós fomos ungidos para expulsar demônios. Está escrito: aqueles que creem expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes com as suas próprias mãos e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão sarados. Amém? Se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Portanto, nós todos cristãos, temos essa unção. Não é só os pastores, não é só os profetas. Não, todos nós. Amém? Portanto,
Vamos ver também em João 17, a partir do 14. Não, desculpe, vamos começar a partir do versículo 13. Diz assim: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Amém? Amém. Por que precisamos da palavra? A palavra nos santifica. A palavra nos liberta. Amém? A melhor libertação não é com imposições de mãos, não é na oração de intercessão ou de expulsar os demônios. Não. A melhor libertação é através da palavra. Por quê? Porque a pessoa, quando é liberta através da palavra, a pessoa muito dificilmente volta a repetir o mesmo pecado. Por quê? Porque ele foi santificado. Ser santificado significa que foi tirado à vontade de fazer o mesmo ato. Ele foi limpo desde a sua essência. Foi lavado pela palavra. Amém? Onde é que fiquei? Santifica-os na verdade. Estou no versículo 17. A tua palavra é a verdade. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Portanto, ele está a dizer que ele também está a rogar por aqueles que iriam vir depois dos discípulos. Somos nós. Hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, o Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um, e nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que nós somos um? Lembra-se quando a Bíblia fala da unidade do corpo de Cristo? Deus diz, ele compara o corpo humano, que temos os membros, vários membros, né? As mãos, as pernas, temos o nariz, temos o olho. Cada um tem uma função diferente, mas todos funcionam para o bom funcionamento do corpo. Então, ele tipifica isso, que o corpo de Cristo é cada um de nós operarmos em união. Portanto, eu tenho trabalhado com vários irmãos de várias denominações. Entende? Eu estou a trabalhar no sentido de fazer planos de negócio. Estamos a levantar, estamos a abrir restaurantes, temos planos de trabalhar na área de transporte, vamos fazer cooperativas agrícolas, enfim, porque foi a visão que Deus me deu, mas essa visão da união do corpo de Cristo, Deus já proclamou mesmo antes de eu nascer. Deus sempre falou que a igreja devia andar unida. A igreja não é o templo. O templo não é o mais importante. O mais importante é a igreja. Em outras palavras, o mais importante é o cristão. O mais importante são os membros da comunidade cristã. Portanto, por que devemos agir de uma forma estratégica? Nós devemos fazer planos
de como devemos viver de uma forma mais eficiente, como devemos contrapor ao anticristo, como devemos contrapor os ímpios. Eles estão sempre a maquinar contra nós. Quando tu te tornas cristão, eu vou falar por eu próprio. Antes de ser cristão, todo mundo gostava de mim. Eu era bem animado, eu estava mergulhado no pecado, e no pecado eu era um perito. Eu pecava mesmo, e eles gostavam. Tá vendo? Quando tu pecas dessa forma, os teus amigos gostam de ti, as damas gostam de ti, a tua família gosta de ti. Tá vendo? Eles te chamam de vivo. Quando entrei na palavra de Deus, entrei na igreja, comecei a deixar de fazer tudo aquilo. Eu comecei a ver, comecei a não ser popular. Esse Toninho está sempre a criticar, esse Toninho já não bebe, esse Toninho já não curte. Estás a ver? Há uma tendência espiritual entre nós e os ímpios. Os ímpios nunca vão nos escolher para posições de liderança no mundo. Portanto, nós temos que fazer plano estratégico de nós estarmos 2 passos à frente do mundo. Vou-vos dar um exemplo. Perdão. Os judeus, eles são uma comunidade muito estratégica. Em todas as nações que eles vão, eles não se misturam. Portanto, tu vais, os judeus têm os seus cemitérios, os judeus têm as suas casas de idosos, os judeus têm os seus bairros, os judeus têm as suas escolas, os judeus têm toda a instituição social, eles têm deles. Esta é a visão. Nós não podemos ficar à espera de pertencer às instituições dos ímpios. Portanto, nós temos que tomar conta das instituições. Nós temos que ter pessoas em todas as áreas. Nós temos que ter políticos, nós temos que ter advogados, nós temos que ter juízes. Eu sei, por exemplo, de uma igreja, a Igreja Universal, que eles criaram políticos. E que os políticos, alguns são deputados, e que estão lá para defender os interesses da igreja. Nós temos que criar políticos. E é fazendo estratégicas, fazendo planos para podermos alcançar, para podermos ter domínio social. Portanto, esses planos eu divido em 3 ou 4 áreas. Primeiro plano, não é o plano social. Depois o plano social, não é? Nós fazemos bairros, fazemos escolas, hospitais. Nós podemos. Já disse desde o início, nós somos a maioria, então não somos todos cristãos. Imagina todas as igrejas cristãs unidas, investindo. Não vamos conseguir fazer escolas, vamos conseguir fazer hospitais. Portanto, na arena social, nós podemos extinguir a falta de comida. Podemos fazer cooperativas agrícolas, por exemplo. Isso também abrange a parte econômica. Portanto, devemos também dominar a parte política, como eu já disse. Portanto, vou repetir, a parte social, a parte econômica e a parte política. Mas o mais importante é nós fazermos planos espirituais de como andar. Todo plano que nós temos tem que ser... nós temos que levar em estratégias no ramo espiritual. Nós temos, em outras palavras, nós temos que interceder, nós temos que orar para todas as áreas que nós temos planos. Se queremos construir um bairro, temos que orar, porque o inimigo vai se impor, vai criar obstáculos. Lembra-se, nós não lutamos contra o sangue nem contra a carne, mas contra os demônios, contra Satanás, contra as hostes
espirituais da maldade. São os demônios, os espíritos malignos. Portanto, nós temos que fazer essas guerras, nós temos que fazer essas lutas. Portanto, o cristão deve, em primeiro lugar, aprender a orar. O pastor não pode só ser ele que ora, ele que intercede, ele que faz a guerra espiritual. Não. Tem que ser todos nós, uma vez por semana. Mas em casa você faz todos os dias. Portanto, você tem que aprender a orar como o pastor ora. Muitos pensam que, conforme eu oro, comecei a orar assim, quando me tornei pastor. Não. Eu comecei a orar assim, quando eu era cristão. O que eu fazia? Nós tínhamos um livro que se chamava PDC, Preparação de um Cristão. Esse PDC, esse livro, tinha todos os versículos na área financeira, na área de proteção, na área, em diversas áreas. Como, por exemplo, como orar para o Espírito Santo, para ter a proteção. Então, nós fomos ensinados a meditar. Uma coisa é ler a Bíblia, né? Ler é para ter conhecimento, mas meditar é para ter poder. Então, tu vais repetindo o mesmo versículo, vais repetindo. É claro, de tanto repetir, tu começas a memorizar o versículo. E quando tu estás a memorizar o versículo, tu te enches da unção da palavra. Cada versículo tem uma unção. Quando Deus está a falar do Espírito Santo, tem uma unção que é para a área do Espírito Santo. Quando Deus está a falar de cura, a palavra de cura tem uma unção para a cura. Quando está a falar de expulsar demônios, o versículo que fala de expulsar demônios tem essa unção para a área de expulsar. Então, tu te enches da palavra. Oras. Então ficas um craque. Está a ver? O vizinho que é feiticeiro já não brinca contigo. Ele brinca com os outros, mas contigo não. Porque quando tu tens um movimento estranho, um movimento esquisito, quando estás a dormir, você levanta e você bombardeia, você queima tudo, você parte tudo. Aquele que vem te visitar, você manda os anjos, ele prender. Portanto, o cristão tem que saber orar. E todos nós juntos, nós intercedemos para o bairro, nós intercedemos para os políticos, nós intercedemos para a nação, nós intercedemos para os amigos. Nós nos tornamos um exército forte aqui na terra, na sociedade. Portanto, devemos também planificar a vida da nova geração. O que é isso? Devemos planificar a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos sobrinhos, a vida dos membros da nossa igreja, aqueles que são pequenos, aqueles que têm 10 anos. Nós devemos planificar. Nós devemos planificar a área deles espiritual. Devemos ensiná-los a palavra de Deus. Para quê? Para que eles não andem tortos. É ensinando a palavra de Deus na terra idade que o ser humano tem mais probabilidade de andar reto e ser um grande discípulo. É muito mais vantajoso uma pessoa ser convertida quando tem 10, 12 anos, 13, do que quando você já tem 30 anos. Então, devemos fazer estudo bíblicos ou escolas bíblicas para crianças na nossa congregação. Devemos fazer planos para a escola, onde é que eles vão, que escolas eles vão estudar. Se não tiver escolas capazes, nós próprios podemos construir escolas. Aliás, olhando para a sociedade, as melhores escolas na sociedade sempre foram escolas cristãs. Principalmente a Igreja Católica teve sempre muitas escolas e até universidades. Assim é também nos Estados Unidos, é na Inglaterra, enfim, na maior parte dos países cristãos. Nós podemos fazer também aqui em Angola. Nós não podemos estar só parados a ver o mundo,
a construir colégios, a construir universidades. Nós também podemos, unidos, podemos fazer as melhores escolas no qual os professores são cristãos, com uma ética que o mundo não tem. Uma escola que os nossos filhos vão estar protegidos. Nós temos que proteger a mente dos nossos filhos. Para quê? Para que eles andem em santidade, para que eles tenham o espírito de justiça, para que eles tenham o amor de Cristo. Nós não podemos deixar nossos filhos ir para as escolas do mundo, onde existe toda a imundície, todo o pecado, ou todo tipo de pecado, incluindo, nesses últimos tempos, o espírito de homossexualismo. Nós não podemos deixar eles misturados com o mundo e pensar que eles vão ser diferentes. Não, nós temos que planificar a vida deles, nós temos que planificar a vida estudantil deles. Fazemos, por exemplo, explicações, grupos de explicações para dar aulas aos nossos filhos. Os nossos filhos têm que ser os melhores estudantes da escola. E depois também devemos planificar a vida marital dos nossos filhos. Nós devemos influenciar quem ele vai casar, quem ela vai casar. Casem com mundanas e pensamos que as mundanas vão ser convertidas ou com mundanos. Isso é falta de sabedoria. Nós devemos influenciar eles a casar com uma irmã que é cristã, com um homem que é cristão, com um homem da congregação, ou de uma outra congregação, mas também cristã. Nós somos os únicos, os cristãos, refiro-me, somos os únicos que deixamos nossos filhos para além da sorte e pensar que eles vão dar bons frutos. Os judeus não fazem isso, os muçulmanos não fazem isso, os hindus não fazem isso, os budistas não fazem isso. Então, eu falo para a liderança, falo para as mamães, para os papais. Eu acho que é muito bom. Eu não estou a dizer que vamos obrigar nossos filhos a casar, mas vamos influenciar eles. Eu me lembro que a minha mãe tinha uma grande influência em mim. A minha mãe se dissesse, essa vida não presta, eu não gostei dela. A probabilidade de ela deixar era tão alta. Portanto, as mães influenciam, os pais também. Então vamos usar a nossa influência para que eles escolham bons rapazes, boas meninas. Mas, para haver boas meninas, bons rapazes, nós temos que preparar a atmosfera, preparar a sociedade em que eles habitam, as escolas em que eles vão. As nossas casas têm que ser casas que andam em santidade, para que eles possam amanhã ser homens e mulheres de bom caráter e que produzam bons frutos. Amém? Portanto, para recapitular, como devemos viver na sociedade em que habitamos, em primeiro lugar, nós temos que criar cristãos que sejam convertidos. Isso depende muito de como é que nós levamos a nossa vida na congregação, como é que nós ensinamos a palavra de Deus. Temos que ver que os maus feitores, aqueles que não querem se meter à palavra, não devem ficar no nosso seio. Portanto, a congregação é para aqueles que submetem-se à palavra de Deus. É para aqueles que se comprometem a andar de acordo aos mandamentos. Portanto, devemos ter cuidado, não deixar proliferar o mal, não deixar proliferar as pessoas que estão contaminadas. O joio não pode ficar no nosso seio e nós deixamos eles fazer o que eles quiserem, obedecer os regulamentos
e continuarem ali, porque eles contaminam os outros. Amém? Segunda coisa, nós temos que fazer alianças estratégicas no corpo de Cristo para fazermos projetos em conjunto. Juntos somos mais fortes. A unidade de Cristo, um só corpo, um só espírito. Temos que ter um só Deus. Ser um só com Jesus é ter as mesmas ideias. Amém? Então, nós temos o Espírito Santo que nos une. Temos o Espírito Santo que fala com todos nós. Então, nós vamos ter somente uma ideia, uma visão da união. Amém? Que Deus nos abençoe. Espero que essa palavra seja uma palavra que vai mudar a vossa percepção e a vossa atitude. Amém? Amém. El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Buscan las naciones poder y majestad. Procuran hacer las guerras promulgando libertad. Y no es verdad. ¿Cómo pueden ofrecer algo que ellos no nos pueden dar? Nuestra guerra no es contra sangre. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia. Santificado seja o teu nome.